Se você sente que precisa ser aceito o tempo todo, algo dentro de você está sendo lentamente apagado. E o pior é que isso não acontece de forma brusca, não é um choque, não é um evento traumático, claro. É um processo silencioso, quase imperceptível, como água pingando todos os dias sobre a mesma pedra. Um dia você acorda e percebe que não sabe mais exatamente quem é, só sabe quem precisa ser para não desagradar. E isso cobra um preço alto, muito mais alto do que você imagina. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma, mas a necessidade de aceitação é uma das forças psicológicas mais poderosas que existem. Ela molda decisões, comportamentos, palavras, silêncios e até sonhos. Muitas escolhas que você acredita serem suas, na verdade, foram feitas para evitar rejeição, crítica ou abandono. E quanto mais você tenta ser aceito por todos, menos sobra de você mesmo. No começo parece inofensivo. Você aprende desde cedo que agradar traz recompensas. Um elogio aqui, um sorriso ali, a sensação de pertencimento. Seu cérebro associa aceitação à segurança. Ser aceito significa não ser excluído, não ser atacado, não ficar sozinho. Então você se adapta. Ajusta o tom de voz, as opiniões, o jeito de se vestir, o que fala e, principalmente, o que cala. E aos poucos, quase sem perceber, você começa a viver em função do olhar dos outros. O problema é que essa adaptação nunca termina. Sempre haverá alguém para desagradar, alguém para julgar, alguém para desaprovar. A régua da aceitação externa está sempre se movendo. Hoje você agrada um grupo, amanhã precisa agradar outro. Hoje você é adequado, amanhã já não é mais. E nessa tentativa constante de se encaixar, você começa a se fragmentar. Um pedaço seu aqui, outro ali, máscaras diferentes para ambientes diferentes. No trabalho você é uma pessoa, em casa outra, com amigos outra. Nas redes sociais, outra completamente diferente. E quando está sozinho, no silêncio, surge um vazio difícil de explicar. Esse vazio não vem da solidão, ele vem da desconexão. Você se afastou tanto de quem realmente é que já não reconhece mais sua própria voz interior. E quando ela tenta falar, você a silencia rapidamente, porque ela costuma dizer coisas inconvenientes. Coisas que podem gerar conflito. Coisas que podem fazer alguém não gostar de você. Então você aprende a ignorá-la. A psicologia é clara nesse ponto. Quanto mais dependente você é da validação externa, mais frágil se torna internamente. Sua autoestima passa a ser terceirizada. Você se sente bem quando é elogiado, valorizado, incluído. E se sente péssimo quando é ignorado, criticado ou rejeitado. Seu estado emocional fica nas mãos dos outros. E isso é uma forma de escravidão emocional. Talvez você diga que isso é exagero. Que todo mundo quer ser aceito, e é verdade. O problema não é desejar conexão, o problema é precisar dela para se sentir inteiro. Quando a aceitação vira necessidade, ela deixa de ser saudável. Ela começa a ditar suas escolhas. Você aceita situações que te ferem, tolera desrespeito, permanece em ambientes que drenam sua energia. Tudo para não ser visto como difícil, ingrato, estranho ou egoísta. E aqui entra uma verdade desconfortável. Muitas vezes você não é rejeitado porque é quem é, mas porque começa a mostrar quem realmente é
E isso assusta. Pessoas acostumadas com a sua versão conveniente estranham quando você impõe limites, muda de postura ou deixa de concordar com tudo, e então surge a culpa. Aquela sensação de que você está fazendo algo errado só por escolher a si mesmo. É nesse ponto que muita gente recua. Volta atrás. Pede desculpas por coisas que não deveriam gerar desculpas. Se explica demais, justifica decisões simples. Tudo para restaurar a aceitação perdida. Mas cada vez que você faz isso, envia uma mensagem clara para si mesmo. O que eu sinto e penso é menos importante do que a aprovação dos outros. E essa mensagem, repetida ao longo dos anos, destrói a identidade. Você começa a viver uma vida editada, uma versão filtrada de si mesmo. Não diz exatamente o que pensa, não faz exatamente o que deseja. Não segue exatamente o caminho que faria sentido para você. Vive em modo de contenção, sempre calculando reações, sempre antecipando julgamentos, sempre tentando não incomodar. E isso cansa profundamente. Existe um momento, porém, em que algo começa a quebrar. Talvez seja um cansaço que não passa. Uma irritação constante, uma sensação de estar vivendo no automático. Ou talvez seja uma pergunta simples que surge do nada. Se eu parasse de tentar agradar, quem eu seria? Essa pergunta assusta porque você pode não saber a resposta. E não saber quem você é uma das experiências mais angustiantes que existem. A filosofia estoica fala muito sobre isso, ainda que com outras palavras. Os estoicos defendiam que viver segundo a própria razão, valores e princípios era a única forma de liberdade real. Eles sabiam que a aprovação externa é instável, volátil e fora do nosso controle. E construir a vida sobre algo que você não controla é uma receita garantida para a frustração. Marco Aurélio escreveu que se você se perturba com algo externo, a culpa não está nisso, mas no julgamento que você faz sobre isso. A necessidade de aceitação nasce exatamente desse julgamento, a ideia de que ser rejeitado é insuportável, de que desagradar é perigoso, de que estar sozinho é um fracasso. Mas isso não é uma verdade absoluta, é um condicionamento. Quando você começa a questionar esse condicionamento, algo muda. Você percebe que muitas rejeições não são ataques pessoais, mas apenas incompatibilidades. Que nem todo mundo precisa gostar de você, que ser aceito por todos é impossível. E que tentar isso é um desperdício enorme de energia psíquica. O momento de virada acontece quando você entende que perder a aprovação dos outros não é o mesmo que perder valor. Na verdade, muitas vezes é o contrário. Quanto menos você tenta ser aceito, mais respeito transmite. Não porque se torna arrogante ou distante, mas porque passa a agir a partir de um centro interno sólido. Pessoas sentem isso, mesmo que não saibam explicar. Esse processo não é barulhento. Ele não envolve discursos, confrontos ou anúncios dramáticos. Ele acontece em silêncio, em pequenas decisões, em não responder imediatamente, em dizer não sem culpa, em não se justificar excessivamente, em permitir que alguém fique desconfortável sem tentar consertar isso. Cada uma dessas atitudes fortalece algo dentro de você. No início, é desconfortável. A necessidade de aceitação não desaparece do dia para a noite. Ela protesta, gera ansiedade. Faz você querer voltar atrás.
Mas se você suporta esse desconforto sem ceder, algo poderoso acontece. Sua identidade começa a se reconstruir. Não a identidade que os outros aprovaram, mas a que faz sentido para você. Você começa a perceber quais opiniões são realmente suas, quais valores são negociáveis e quais não são. O que você tolera e o que não tolera mais. E essa clareza traz uma paz estranha, quase silenciosa. Você já não precisa explicar tanto. Não precisa convencer, não precisa provar. Você simplesmente é, e aqui está o ponto mais importante. Quando você deixa de viver para ser aceito, não se torna isolado, você se torna seletivo. Algumas pessoas se afastam, sim, mas outras se aproximam. Pessoas que respeitam limites. Pessoas que não exigem que você se diminua para caber. Relações mais autênticas começam a surgir, porque agora elas não são baseadas em máscaras. Se você chegou até aqui, provavelmente alguma parte desse discurso tocou em algo dentro de você. Talvez você tenha se reconhecido em mais situações do que gostaria de admitir. Isso é um bom sinal. Significa que você está começando a enxergar algo que antes estava automático. Agora, quero te convidar a uma reflexão simples, mas profunda, em quais áreas da sua vida você está sendo menos você para ser mais aceito. Não responda rápido, leve isso com você. Observe seus comportamentos ao longo da semana. Veja onde você se cala, se adapta demais, se anula. A consciência é o primeiro passo da mudança. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe um comentário com a palavra clareza. Isso me mostra que você chegou até o final e que está disposto a olhar para dentro. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui falamos sobre mentalidade forte, autodomínio e desenvolvimento real, sem fórmulas vazias. Deixe seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E lembre-se, ser aceito é confortável, mas ser fiel a si mesmo é libertador. Até o próximo vídeo.